Oiê, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 passos para trazer o autocuidado para a sua vida. Vamos a ele! Quando a gente fala de autocuidado, parece modismo, né? Ah, é moda, autocuidado, blá blá blá. Autocuidado e maternidade não combinam, blá blá blá. E a gente escuta muita coisa em volta disso. O que eu quero dividir hoje, refletir com vocês, é que autocuidado é algo muito antigo. O autocuidado ele não vem sendo discutido somente agora, ele não ganhou espaço dentro da pandemia. Aliás, Sócrates, filósofo grego, já trazia algumas palavras sobre o autocuidado. Ele dizia: para conseguir compreender a verdade, as pessoas precisam cuidar primeiro de si, nutrindo o corpo, a mente e a alma. Ele dizia também que somente quem cuida de si é capaz de cuidar do outro e ensinar o outro a cuidar de si. Que exemplo você está sendo para o seu filho em relação ao autocuidado? Se a gente pensa nas nossas mães, principalmente as mães, elas não se preocupavam muito com isso. Elas não tinham tempo, o foco era outro naquela vida. E será que hoje, se elas tivessem sido exemplo de autocuidado, para a gente seria mais fácil? E que mãe estamos sendo em relação a isso para os nossos filhos? É uma reflexão importante. É muito contrário do que pensam, o autocuidado não está relacionado à estética. Pode até ser. Fazer as unhas, arrumar o cabelo, fazer uma massagem. Pode ser autocuidado? Pode. Mas o autocuidado ele está muito mais relacionado à intenção. O autocuidado é cuidar de si, é tornar-se responsável por si. E como que é isso? Eu posso, por exemplo, acordar antes das crianças, pela manhã, naquele silencinho, eles acordam 6 horas. Bom, vou acordar 5h30, meia horinha antes. E eu vou preparar o meu café, coando o meu café, escutando o barulhinho da água caindo, tomando a minha xícara de café, apreciando aquele momento. E 2 minutinhos pode me trazer um prazer gigantesco e ser, sim, um momento de autocuidado. E eu posso pegar 18 horas, terminei meu trabalho, pegar a criança, levar ele junto numa sessão de massagem e eu deixar ele lá com a minha mãe na recepção e eu lá dentro da massagem preocupada se a criança tá quebrando tudo, se ela tá me chamando, se ela tá chorando. Eu tô 1 hora dentro da massagem preocupada com isso, minha cabeça não descansou e isso não ser autocuidado. Quando eu falo da intenção que você coloca no momento, é nesse exemplo que eu trago um pouco desse conceito. Você pode gastar 2 minutos de autocuidado e você pode viajar para o Nordeste sozinha e dependendo de como for essa viagem ou a intenção para ela não ser autocuidado. E para quem acha que não faz autocuidado no seu dia a dia ou não se classifica como alguém que cuida de si, esses pequenos momentos, esses pequenos passos podem ser o início disso. Não adianta querer começar com passos largos, com grandes metas. É devagarzinho que a gente começa e a gente vai mudando essa consciência. Nesse vídeo eu quis trazer 5 passos e não são 5 passos para dar dica de acorda mais cedo, faz o cardápio da família, que são exemplos que eu mostro lá no meu Instagram, Tem muito exemplo prático que eu trago do meu dia a dia e pode te auxiliar sim a colocar atividades de autocuidado e que vão fazer muita diferença no dia a dia, enquanto felicidade, enquanto mulher, enquanto pessoa. O que eu quero trazer aqui é um pouquinho diferente. Eu quero propor algumas ferramentas que vão te ajudar a refletir um pouquinho como está a sua vida e quais são as áreas que você precisa colocar mais luz, que você precisa mirar o holofote e que pode fazer muita diferença no seu olhar em relação ao autocuidado. Essas ferramentas são ferramentas que eu aplico individualmente em algumas atividades. E pode ser que aqui em grupo, e na verdade que eu não tenha a interação de quem está aí do outro lado, eu não consiga trazer toda a sua eficiência, mas eu quis dividir para ver se de alguma forma eu consigo auxiliar você que está aí me assistindo agora. Antes de entrar nos 5 pontos aí importantes para a gente resgatar o autocuidado ou identificar a área que a gente precisa colocar mais holofote, eu queria trazer um outro ponto importante. O autocuidado, ele, como eu mencionei lá no início, ele não está relacionado à estética. Ele está relacionado a você se tornar responsável por cuidar de si. E quando a gente fala de cuidar de si, existem necessidades básicas, fisiológicas, que precisam de atenção. E que necessidades são essas? A alimentação, sono e movimento. E aí, para esse início, eu queria trazer uma proposta diferente.
você lançar luz nesses 3 pontos fisiológicos com uma atitude mais intencional. Calma que eu vou explicar o que seria isso. Você se alimenta, muitas vezes, se dando de presente alguns alimentos ou emocionalmente comendo. Você come com a emoção. Ah, vou comer isso porque eu mereço. Vou pegar um pedacinho disso aqui porque eu mereço. Né? E muito focado na emoção. E normalmente essa emoção, ela é apaziguada com excesso de gordura, ou de doces, ou de chocolate. Esse eu mereço, normalmente é essa a composição do alimento que chega para você. O sono é uma outra coisa que dentro da maternidade, ele fica bem precário. Dependendo da idade do filho que você tem, muitas vezes esse sono ele fica muito deixado de lado e isso vai impactar em outras coisas. E por fim, o movimento. E movimento eu não estou chamando aqui de atividade física, porque quando a gente fala atividade física também é muito relacionado a atividade física para emagrecer. Atividade física para voltar no peso antes da maternidade, e não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de uma atividade física que te faz esticar os braços, que te movimenta, que te coloca de novo em conexão com o que é o seu corpo. Por isso estou chamando de movimento. E lança luz a esses 3 pontos. Como anda seu sono, sua alimentação e seu movimento? Você come um alimento só com essa fome emocional? Você presta atenção nos sinais do seu corpo? O tipo de alimento que você está dando para ele? Isso aqui é uma morada, né? É onde a nossa alma, e vai depender muito da sua crença, ela vive. E é algo sagrado, que ele precisa ser bem cuidado. Que tipo de alimento você está colocando dentro desse lugar sagrado? Dentro desse lugar que tem várias células ali funcionando de uma forma lindamente sincronizada e que funcionam muito melhor com alguns nutrientes, com alguns tipos de alimentos. Quando, em que momento você está alimentando essas células da forma correta e fazendo com que elas fiquem mais otimizadas? Isso eu não estou nem falando lá, prevenção de doenças, relação com saúde, é um olhar diferenciado mesmo. Eu vou comer essa maçã porque essa maçã ela faz com que essa célula se conecte com essa e meu corpo ganhe vida. Quando você olhou para o alimento com esse olhar. Mesma coisa o movimento. Eu não quero fazer 2 horas de esteira para perder caloria, para perder peso ou para ganhar X, Y, Z de massa muscular. Eu quero me esticar, eu quero sentir meu corpo, eu quero sentir o movimento. Quanto que eu tenho do meu tempo? 5 minutinhos? Eu vou levantar de manhã, eu vou me esticar, eu vou dançar, eu vou me movimentar, vou colocar uma música como se ninguém estivesse olhando, ninguém vai estar mesmo. Mas que eu vou colocar esse corpo em movimento porque isso é importante para minha saúde, para minha mente. Mesma coisa o sono. Puxa, meu filho tá acordando muito de madrugada, a gente tem algumas coisas aí que permeiam o sono, inclusive lá na plataforma de Mãe Mãe tem bastante conteúdo para te ajudar nesse sentido. Se ele tá nesse ciclo, fica mais difícil, mas se ele não tá, será que eu não preciso colocar alguns hábitos, alguns bons hábitos de sono? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, tirar a quantidade de iluminação de tela antes de dormir, pensar num tempo de sono que é importante para mim, que faça eu me sentir bem. Que atividades eu consigo minimizar ao longo do meu dia para cuidar dessa base do meu corpo? E com pequenos sinais, pequenas atitudes, você pode cuidar aí, da tríade básica: alimentação, sono, movimento, que é o cuidar de si, é o seu autocuidado. Na hora que você tomar seu cafezinho de manhã e você comer sua maçã no intervalo da tarde, você vai comer aquilo com intenção. Pensando no que benefício que aquilo traz para o seu corpo, mas o benefício mais íntimo, aquela viajada mesmo, sabe aquela que você olha e você fala, ai, que maçã linda, e ela vai fornecer isso e isso para o corpo, e é isso e isso que vai colaborar. São esses pequenos passos que nos fazem enxergar coisas minúsculas que nós não damos valor no dia a dia, porque a gente está no movimento, num piloto automático infinito, que pode movimentar todinho, mudar sua cabeça para olhar para várias formas de inserir o autocuidado na sua vida. Parece loucura, parece que você me escutando agora as coisas não se conectam, e tudo bem, vai ter várias pessoas que não estão na hora ainda de cair essa ficha ou compreender em relação a isso. Cada um tem o seu momento. Pode ser que demore alguns anos, pode ser que isso não faça sentido em nenhum momento para você. Mas tem muita gente preparada para receber isso, e plantar essa sementinha eu acho que é importante. É desmistificar um pouquinho esse autocuidado voltado para a estética e trazer esse autocuidado voltado para necessidades básicas, para fazer intencionalmente essas atividades para sua vida e chamar isso de autocuidado. Eu posso deitar no sábado à tarde e passar a tarde inteira no Netflix.
e isso ser meu autocuidado. Eu posso deitar a tarde inteira no meu Netflix e isso não ser meu autocuidado. Qual que é a diferença? No final do dia eu vou sentir uma ressaca moral de que eu procrastinei, que eu deixei de fazer outras coisas, que eu deixei de viver. Foi autocuidado se eu senti isso? Não foi. Ah, não, eu senti um prazer gigantesco porque eu me dei aquele momento pra mim, eu tava precisando desanuviar, eu fiquei ótima, isso me melhorou meu rendimento e eu fiz mais um monte de coisa depois. Foi autocuidado? Foi autocuidado. Né? Então, entender a intenção do que você faz para incorporar o autocuidado. Lá no meu Instagram, @gibelarmina_, até se você não segue, vai ser um prazer tê-la lá comigo. Eu pergunto, gente, como que tá o autocuidado? Quem tá fazendo? Não tem uma vez que a minha porcentagem de pessoas que executam o autocuidado passe de 30%. Não passa de 30%, antes era 2%, hoje é 10%, tem algumas vezes 20%, mas não passa de 30%. A grande maioria se classifica como não fazendo autocuidado. E aqui eu quero trazer que o autocuidado é um pouquinho diferente do que a maioria pensa, ou a gente pode mudar esse jeito de pensar do autocuidado e incorporar na nossa vida. Já ficou longo, já ficou gigantesco, eu queria trazer todo esse conceito antes de entrar nas ferramentas, então vamos a elas. Para aí você tentar colocar um pouquinho mais de holofote em algumas áreas ou identificá-las se ainda está tudo muito nebuloso para você e se ainda é uma sementinha muito distante da sua realidade. A primeira ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês é a roda da satisfação. Aqui a gente vai avaliar diversas áreas da sua vida e dar nota para ela. Através dessa nota que você vai dar, a gente vai identificar aquela área que talvez esteja precisando de um pouquinho mais de cuidado. Então vou colocar agora no slide para que você daí de casa possa visualizar e dar nota entre 0 e 10, sendo 10 extremamente satisfatório e 0 péssimo, nada satisfatório. Tá? Então, carreira, finanças, relacionamentos, saúde física e mental, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida. Numa escala de 0 a 10, quanto você está satisfeito em cada uma dessas áreas da sua vida? Depois de fazer isso, pense qual área que, se você lançar um pouquinho mais de dedicação, se você fizer ações voltadas para ela, vai impactar nas suas outras áreas. Isso a gente chama aí de área catapulta, área alavanca. É a área que é a sua base, é a mais importante para você. Ela precisa ser cuidada, porque se ela não está cuidada, todas as outras áreas degringolam. Né? Então pensa um pouquinho, coloca aí a pontuação de 0 a 10 e identifica essa área que precisa de um pouquinho mais de atenção e que, se você colocar essa atenção, ela vai te ajudar nas outras áreas. Nessa ferramenta você vai conseguir identificar qual a área da sua vida está mais caos. Porque tem muita gente que chega no momento de um caos tão gigantesco que ele não consegue vislumbrar para onde que ele começa. Qual que é o primeiro passo? Por exemplo, se sua vida tá tudinho 10 ou 8, 9, mas na carreira tá 1, tem alguma coisa que você precisa fazer ali na carreira e a carreira é super importante para você. Se sua vida tá tudinho 10, mas lá no desenvolvimento pessoal tá 3, tem alguma coisa que você precisa cuidar ali daquela área que, ao se sentir melhor nela, todo o restante pode ser feito e você pode aplicar algumas atividades de autocuidado nessa área. Segunda ferramenta, quais são as suas habilidades e talentos? Poxa, não sei quais são as minhas habilidades e talentos. Ser mãe? Cuidar da casa? Trabalhar no escritório? Basicamente é um loop infinito do que você faz nos últimos anos. Muitas vezes as mães, na verdade a grande maioria, e eu me incluo dentro desse clube, a gente fica muitos anos sem conseguir ir numa academia, ou sem conseguir fazer um hobby, ou nem saber qual que é o hobby que a gente tem. Isso é muito comum e quando eu pergunto lá no Instagram, é outra pergunta que aparece muito com respostas voltadas para o filho e que a mãe não consegue saber se ela gosta de dançar, se ela gosta de jogar tênis, se ela gosta de bordar. Não sabe mais, porque nunca mais fez. Gostava 20 anos atrás, mas também não sabe se hoje ainda continua gostando, né? Então, quais são as suas habilidades e talentos? E se hoje você também não sabe responder essa, pare e reflete um pouquinho, volta lá na sua infância. O que você era muito boa quando você era criança? Normalmente uma habilidade está muito voltada ali na infância e a gente acaba abandonando por escolhas que a gente faz, né? E lista e coloca no papel. Terceira pergunta, quais são as suas paixões? Nem sempre uma habilidade vira uma profissão e faz parte do seu dia a dia. E uma paixão, ela pode ser um hobby, ela pode ser um trabalho.
E qual é a sua paixão? Além dos seus filhos, da sua família, que são paixões gigantescas, mas o que te faz brilhar os olhos? O que te motiva para continuar? Que é a nossa terceira pergunta. Quarta pergunta, quarto passo, né? Você já sabe a área que precisa de mais foco, você já identificou quais são as suas habilidades e talentos, você sabe qual é a sua paixão, ou pelo menos começou a refletir sobre isso. Vamos simplificar o autocuidado? Eu falei lá no início, autocuidado é quando você se torna responsável por cuidar de si. Tem relação com o amor próprio, tem relação com necessidades básicas fisiológicas, movimento, alimentação, sono. É antigo. Sócrates já falava disso, não tem nada de novo, não tem nada de modismo, não tem nada a ver com estética. Vamos simplificar o autocuidado no seu dia a dia, o que você consegue colocar, nem que seja 2, 3, 5 minutinhos. Ah, não quero acordar antes das crianças, dá para ficar um pouquinho depois do horário que eles dormiram? Ah, tô muito cansada. Já tentou? Tenta uma semaninha, né? Tem coisa que parece que vai ser difícil, mas quando você começa a fazer, elas ficam incríveis. Eu, há 2 anos atrás, comecei Pilates, porque eu queria Pilates para fortalecimento, alongamento. Não me identifiquei, fiquei 3 meses tentando, achei péssimo. Agora eu queria voltar no Pilates porque eu queria arrumar postura, eu queria me alongar, eu queria me esticar, eu queria, no pós-cirúrgico que eu passei agora, uma recuperação melhor. E eu estou apaixonada pelo Pilates. Então, às vezes é o momento que você tá, é o profissional que te atende, é como você olha para aquele negócio. Então sempre vale uma segunda tentativa, não custa nada e, na verdade, o resultado disso pode ser muito grande para sua vida. E como quinto passo, não é mágica, são 5 passos difíceis de fazer, mas eu vim aqui só plantar uma sementinha para que você comece a refletir um pouco sobre tudo isso, né? O que movimento você pode fazer na sua vida, mas o quinto é acho que o calcanhar de Aquiles da maternidade, que é gerenciamento de tempo. Primeira coisa que você vai responder, que uma mãe vai responder quando alguém fala, você faz autocuidado? Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. E tempo é uma questão de tempo, claro, né? A gente realmente é sobrecarregada, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mãe não tem tempo mesmo, isso é real, né? Não tô minimizando, nem romantizando nada, mas quanto de prioridade você dá para você dentro desse seu gerenciamento? E o gerenciamento de tempo, ele pode ser assim, divide suas tarefas em 3, aquelas que são prioridades, que você precisa fazer de qualquer jeito. Aquelas que é um pouco de exagero, de cobrança em excesso de você e vai além do seu limite. E aquelas que podem ser divididas, delegáveis, abandonadas, tem várias. Então, quanto que eu tô gastando na internet rolando ali nos stories? 2 horas do meu dia? Poxa, será que se eu me policiar, né, ficar menos ali, eu consigo 1 horinha para ler um livro? Porque a internet, as redes sociais, elas foram feitas para isso. Mas quando você vai tomar o controle desse tempo e separar que seja para você? Então separa essas 3 tarefas. A minha dica como dona de casa, que trabalha fora, que cuida de criança, que não tem empregada, que não tem babá, que fiquei 2 anos agora sem escola porque só em aula online, fazer uma listinha de atividade para semana, uma listinha gentil que caiba no seu tempo, planejar a alimentação, organizar cardápio para você minimizar tempo dentro da cozinha. Delegar. Então aqui em casa o que eu faço? Eu listo todas as tarefas de casa. Sabe aquelas invisíveis? Colocar o lixo na rua, tirar o uniforme da criança do varal e divido com meu marido. Com certeza a carga mental é muito maior para mim, né? Não tenho dúvidas, por mais que ele seja uma pessoa super ativa, colaborativa, mas é muito mais para mim. Mas só de a gente dividir já fica muito mais leve, fica muito mais claro assim que isso é meu, isso é seu. Ah, precisa de ajustes nessa lista do tempo todo? Precisa, né? Casamento, vida real que fala, sim, precisa, mas só de colocar no papel e ter essa conversa de que, ó, assim eu não consigo sozinha, já ajuda também. Então, gerenciamento de tempo também é importante, o quanto você organiza o seu dia, o quanto você gerencia o seu tempo para que realmente ele seja bem aproveitado, para que não dê essa ressaca moral no final do dia de, poxa, não fiz nada. E, inclusive, até para saber o quanto de tempo você tem, coloca essas tarefas invisíveis, sabe? A gente levanta, faz lancheira, arruma a mochila, leva a criança, volta, lava a louça, coloca a roupa na máquina, sai para trabalhar. Coloca isso no papel, olha o tanto de coisa que você faz ao mesmo tempo, seja gentil com você. Eu recebo muita mensagem de mulher falando, nossa, mas eu não consigo, ou eu sou péssima, não dou conta, sempre se colocando numa posição inferior. Seja gentil com você, pense na pessoa que você mais ama na sua vida.
provavelmente seu filho. Você falaria essas crueldades que você fala para você para ele? Não. Esse amor tem que vir para você também, né? Então, seja mais gentil com você. Pense nesse gerenciamento de tempo, que isso também vai te ajudar a mudar todo esse conceito do autocuidado. Essa é a pequena sementinha que eu queria plantar, abrir espaço para uma reflexão por um assunto que é gigantesco, né? Ele envolve diversos pontos aí importantes e não estou trazendo uma solução mágica, é um trabalho de formiguinha, tem que ser dado passo a passo, é devagarzinho o resultado disso, mas quero convidá-la a começar a pensar nesse sentido, porque faz muita diferença no nosso bem-estar. A gente não vai dar conta de tudo, mas tenho certeza que a nossa saúde mental vai ficar muito melhor se a gente fizer isso. Até o próximo vídeo de Mãe e Mãe, construiremos um novo maternário.